Olá, seja bem-vindo ao nosso canal, Explicando a Fé Reformada. Meu nome é João França, reverendo João França, pastor presbiteriano, ok? Eu queria, nesta aula de hoje, breve, apresentar para vocês alguma característica da fé reformada que o canal vai explicando a fé reformada. Uma das perguntas que pessoas fazem é o seguinte: como é que os reformados, eles apelam demais para as confissões de fé? E um dos aspectos importantes que nós temos na fé reformada é que a fé reformada, ela claramente confessa a fé. E ela foi uma força propulsora que, quando ela surge para declarar a fé de maneira clara, seguindo uma longa tradição cristã de muito tempo. A tradição cristã de antigamente era confessar a fé através de credos, e a Confissão de Fé de Westminster e as outras confissões aparecem para elaborar a doutrina da igreja. Algumas coisas são bem interessantes dentro dessa tradição reformada, que as confissões de fé reformadas têm sido particularmente eficientes para ajudar a igreja a declarar de modo unânime aquilo que ela crê, e o que ela deve ser e o que ela deve dar como testemunho do Evangelho de Cristo Jesus neste mundo, e apresentando a comunhão que há com as outras igrejas cristãs reformadas. A primeira confissão de fé que nós podemos mencionar é a confissão de fé belga. Essa confissão de fé é uma antiga confissão de fé, e o termo belga, vem da Bélgica, refere-se a todos os Países Baixos que eram divididos na Holanda e Bélgica. A confissão belga também é conhecida como confissão de Valônia ou a confissão neerlandesa, Essa confissão de fé, conforme diz a história, foi elaborada de acordo com a confissão de fé galicana, uma confissão de fé reformada francesa do ano de 1559, que por sua vez é o modelo que João Calvino ele havia propalado. A confissão de fé belga, ela foi escrita por um homem chamado Guido de Bresse, que foi um pastor reformado e que viveu o seu martírio sendo preso e sendo morto pela coroa romana naquele contexto, pela igreja romana, naquele contexto em que ele escreve, Muito bem, o outro documento que você vai ter dentro das tradições reformadas é o chamado Catecismo de Heidelberg, de 1563, escrito por dois grandes teólogos, Foi escrito ele recebe o nome de Heidelberg por causa da cidade alemã de Heidelberg, e tendo como seu protetor, ou como seu aquele que pede para que seja feito, é o Frederico III, e ela é escrita por dois grandes homens piedosos, O Catecismo de Heidelberg é escrito por dois homens piedosos, Gaspar Olivianus e Zacarias Ursinos. E é interessante que esse documento ele é organizado em 52 domingos, e em cada domingo há uma sequência de perguntas a serem trabalhadas no sermão dominical na Igreja Reformada de origem holandesa. A segunda confissão de fé helvética, que vai de 1566, ela também foi escrita como modelo de padrão das igrejas reformadas, escrita por um homem chamado Henry Bullinger. Bullinger, ele escreve lá em Zurique, ele escreve esta obra apresentando a discussão entre a presença real de Cristo na ceia do Senhor. Um outro documento que aparece na história da fé reformada é os Cânones de Dort, de 1618 a 1619, que é aquela velha controvérsia calvinista arminiana que aparece no estabelecimento das doutrinas reformadas em 5 proposições, que são bem desenvolvidas ali no Sino de Dort, que é convocado para responder o arminianismo de então, que questionava a doutrina da soberania de Deus na obra soteriológica. E também temos aí os padrões confessionais de Westminster, a Confissão de Fé de Westminster, que é escrita em 1647, junto com os seus catecismos, e tem uma força propulsora de ser a Confissão de Fé dos presbiterianos. Ela foi formada na Assembleia de Westminster, na Abadia de Westminster, lá em Londres, e tendo 120 teólogos para proclamar essas verdades. O Breve Catecismo de Westminster foi escrito em 1648 e segue a mesma vertente, trabalhando 107 perguntas. Bem interessante, a Confissão de Fé são 33 capítulos. O Breve Catecismo, 107 perguntas. E também foi feito o Catecismo Maior de Westminster em 1648. Neste catecismo você tem 269 perguntas, onde vai trabalhar vários aspectos da doutrina reformada dentro do viés presbiteriano. Também há duas confissões de fé significativas batistas, A Confissão de Fé Londrina, que é a mais conhecida entre os reformados, a de 1646 e depois 1600
e 89, são as duas confissões de fé bem interessantes dentro da tradição reformada batista. E também tem a Confissão de Fé de Savoy, que é escrita pelos irmãos independentes, congregacionalista, tendo como um dos grandes forças propulsoras o grande teólogo John Owen. Então você pergunta por que as igrejas reformadas elas apelam para as confissões de fé? Essas confissões que eu mencionei, elas são escritas tendo como elemento fundamental, sem sombra de dúvida, promover a unidade entre os crentes reformados, deixar claro que nós reformados cremos e subscrever exatamente uma fé sólida para a igreja de nosso tempo. Ok? Essa foi a nossa palavra de hoje. Fique no nosso canal. Se você ainda não é inscrito, se inscreve, ative as notificações. Quando tiver vídeo novo no nosso canal, estaremos aqui divulgando. E nos ajude também, de maneira a contribuição, doação que você queira fazer, para manter esse projeto vivo para a glória de Deus. Deus abençoe e estenda graça sobre sua vida.